Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine na sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você fizer, que a boa mão do Senhor, a destra de Deus, a direita de Deus, poderosa como só ela é, possa encher você de muitas e muitas bênçãos, que Ele derrame sobre nós toda sorte de bênçãos que estão lá nas regiões celestiais e que elas se concretizem na sua vida aqui no mundo natural, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus para ouvirmos o que Ele tem para nos dizer. O Pai amado, Deus bendito, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus por essa chuva que caiu durante a madrugada. Pai, obrigado porque a água que vem do céu é bênção do Senhor, porque a terra precisa, porque a lavoura precisa, porque, ó Deus, os reservatórios precisam. Pai, muito obrigado por essa bênção. Abençoa nosso dia de hoje, ó Deus, que essa palavra entre no nosso coração e faça morada nele, em nome de Jesus, que ela transforme a nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida, de levarmos a vida a nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus. E que o mal seja banido de toda a esfera das nossas vidas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu hoje se encontra em Gênesis 12, dos versículos 1 ao 5. Gênesis 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Aleluia. E o propósito, meus queridos, dessa nossa meditação de hoje, eu diria que poderia resumir numa única palavra: definição. É muito interessante como nós gostamos de respostas diretas. Quando eu faço alguma pergunta, eu não gosto muito que as pessoas fiquem enrolando para dizer o que eu quero ouvir, o que eu preciso ouvir, aquilo que eu quero saber. Mas tem gente que fica dando volta, e a gente não gosta. A gente gosta de respostas diretas, apesar de quando perguntados a gente também fica dando essa encebada, a gente fica enrolando os outros para dizer aquilo que a gente precisa dizer. Você pergunta para um profissional, né, quanto vai custar isso aqui para fazer? Ele fica pensando, fica falando, eu vou ver, eu vou pensar, e não fala o que é. Depois eu vejo, depois eu falo, e isso é angustiante, né? Então, definição é, por definição, o significado de alguma coisa, uma explicação mais objetiva, algo que nos dá uma ideia do que está sendo tratado, do que está sendo falado. Eu me lembro que fui a uma palestra, muitos anos atrás, em que eu não entendi absolutamente nada do que estava sendo dito, né? Foi uma palestra assim, de uma pessoa muito erudita, com pessoas que estavam ali também eruditos, muito mais do que eu na época, eu que nem sou erudito, né? Mas mais conhecedores do assunto. E eu fui a essa palestra. Depois que encerrou a palestra, tinha a sessão de perguntas e respostas para o palestrante, e aí as pessoas enviavam as suas perguntas, mas não era pergunta assim que um leigo entende, porque pergunta para um leigo, como eu era, como eu sou, né, tipo assim, o que é isso?
Por que isso? Como é isso? Quando foi isso? Para nós, perguntas é isso aí. Mas para esse pessoal mais elitizado, mais erudito, pergunta, na verdade, é um enunciado. É um parágrafo inteiro, são considerações, na verdade, não são perguntas, são considerações. Então o sujeito faz uma consideração de 6, 7, 10 linhas, e aí o palestrante, em cima daquilo, vai falar. E falava mais 10, 20 linhas. Então, quem não entende, ficava perdido, como era o meu caso, como foi meu caso. Então, para mim, leigo naquela situação, faltava objetividade, faltava definição, era tudo muito vago. É claro que também me faltava, repito, faltava um nível intelectual para acompanhar o raciocínio do palestrante e do pessoal que estava lá. A experiência foi ótima, no sentido de eu entender que eu não entendia nada, como diz o filósofo, só sei que nada sei, né? Quando eu estava no seminário, eu lia aqueles livros de teologia, cujo teor era maravilhoso, mas o problema de todo teólogo, assim como de todo cientista, é que eles são muito prolixos, eles ficam dando voltas, e quando eu estava estudando, eu cheguei até a reescrever, enquanto eu estudava, alguns capítulos de um dos livros que nós usávamos no seminário, porque eu não aguentava aquele negócio de ficar dando voltas e mais voltas para chegar num ponto que seria tão mais simples se ele fosse direto ao assunto. É a tal da praticidade versus a prolixidade, né? Hoje se fala muito em foco, que nada mais é do que uma definição. Uma das coisas mais importantes, se não a mais importante num aparelho de televisão, por exemplo, é a sua definição de imagem. Quem teve TV preto e branco, como eu, sabe como era a imagem daquele tempo. Eu vou fazer 60, então eu via televisão branco e preto desde os anos 60. E comparado às TVs de hoje, aquelas TVs de antigamente não passavam, as imagens daquelas TVs de antigamente não passavam de um borrão. E quando veio aquela, que alguns vão lembrar também, na década de 70, finalzinho das 60, 70, começo dos 70, década de 70, aquela tela que você punha em frente da televisão para fingir que ela era colorida, uma tela meio esquisita, não era uma cor que não era cor, mas ficou pior ainda, aquele borrão que já era ruim no preto e branco, colorido ficou ainda, faltava definição. Bons tempos aqueles, né? Então, hoje, no quesito de vida espiritual, está faltando para nós muita definição. Muitos crentes estão mais para borrões do que para uma fé, uma vida de fé definida. Por isso, a partir da experiência de Abrão, aqui, quando era Abrão ainda, eu queria tentar nos fazer entender o que é uma vida de fé por definição. Assim como tem muita gente no mundo que não sabe bem o que é hoje em dia, tem gente que não sabe bem o que é. Tem muito crente que também não sabe mais e nem bem o que é. O que Abraão, esse monstro sagrado da fé, tem para nos ensinar sobre isso? Sobre definição de vida de fé. A primeira coisa que ele mostra para nós aqui é que fé é rompimento. Fé verdadeira em Deus tem que necessariamente causar rompimento. Com o quê? A gente vai falar sobre isso também, mas como é difícil romper com aquilo que nos foi impregnado desde a infância. É muito difícil. Como são verdadeiras e poderosas as palavras de Provérbios 22:6, que diz: instrui a criança no caminho que deve andar e ela jamais se desviará dele. Isso tanto é verdade para coisa boa, como era o objetivo do escritor do provérbio, como também o é para coisa ruim. Se uma criança é ensinada a odiar outras que são diferentes delas, dificilmente ela vai crescer e vai mudar a sua opinião. Ela vai continuar nesse caminho de ódio.
Então, para todos nós é muito difícil romper com aquilo que fomos ensinados, inculcados, eu diria até condicionados. Muita gente acaba sendo, inclusive, a versão piorada dos pais. Vira e mexe, pessoas me procuram para falar que há uma maldição hereditária na família que pesa na vida delas, que a vida delas é a cópia da vida do pai ou da mãe, que não virou em nada e agora o mesmo espírito está sobre elas. Gente, eu até acredito que isso seja possível na vida de quem não conhece a Jesus. Mas na vida de quem tem Jesus, o que falta, na maioria das vezes, é rompimento, é romper com os ídolos da família, com certos costumes da família, com aquelas práticas que estão muito mais pendendo para o lado de baixo do que para o lado de cima. Abraão teve que romper com tudo aos 75 anos de idade. A atitude de Abraão, ou de Abrão aqui, teve que ser totalmente oposta à atitude de outra personagem bíblica, da Ruth, que disse à sua sogra Noemi o seguinte: aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Lá naquele caso foi muito benéfico para Ruth, mas aqui no caso de Abraão, que é anterior a elas, que foi a pessoa que possibilitou Ruth dizer isso muito tempo depois, era diferente. Abraão entendeu que não poderia permanecer, continuar na direção que a família estava caminhando, que não poderia ficar onde a sua família estava estabelecida, que ele não poderia mais fazer parte daquele povo e que os deuses que eles adoravam não seriam mais os seus deuses, porque agora ele, Abraão, iria seguir o Deus que tinha falado com ele. Gente, é muito difícil romper laços afetivos, mesmo aqueles que são extremamente nocivos, tóxicos. A gente vê isso direto nos noticiários, mulheres que vivem apanhando seus companheiros, mas não largam deles por diversas razões, inclusive por medo. Mas isso é o que a Bíblia chama de caminho de morte, porque a violência, ela vai terminar do jeito que sempre termina, em morte. Não adianta a pessoa ficar com medo de morrer num ambiente violento desse, vai morrer ficando, e a opção de se livrar disso talvez seja saindo, é a possibilidade, não tem jeito da coisa funcionar bem num ambiente assim, por isso que tem que romper. Com coisa ruim a gente precisa romper, e rompimento sempre é e sempre será traumático, qualquer que seja ele. Não tem jeito da gente se separar de alguém ou de alguma coisa numa boa, sem nenhuma sequela. Esquece, não dá certo. Mesmo as separações ditas amigáveis, elas causam sofrimento a um ou a outro, ou aos dois. Alguém sempre fica mordido nessa história. E com amizades ruins a gente tem que romper. Com o pecado a gente tem que romper, com costumes que batem de frente com a palavra de Deus a gente tem que romper, com o que atrasa a vida da gente, nós precisamos romper, com aquilo que nos deixa mais perto do mundo e mais longe de Deus, a gente precisa romper. E definitivamente, não é romper por um período, é definitivamente, todo mundo tem seus arrependimentos, ou porque fez algo que não devia, ou porque não fez algo que devia. Seja lá qual for o caso, a pessoa não pode deixar que isso fique perpetuado na sua vida. Tem que romper. Senão, o que acontece? Se eu não romper, o que acontece? Nada. Olha só que bênção. Se você acha que não acontecer nada na sua vida, já em si é uma bênção, então que seja. Mas se você quer que algo aconteça, que algo da parte de Deus aconteça,
Então é preciso romper com aquilo que está impedindo a ação de Deus na sua vida. Vou dizer uma coisa mais velha do que andar para trás. Não dá para conciliar Deus e o mundo, simplesmente porque não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Palavras de Jesus em Mateus 6:24. Tem gente que acha que dá, tem crente que acha que dá, mas não dá. Lá Jesus é muito claro. Você vai ter problema com um ou com o outro mais cedo ou mais tarde. Deus chamou a Abrão e só voltou a falar com ele depois que ele rompeu com a vida que tinha até então. Deus fala com Abraão, Abraão ouve, sai da sua terra, da sua parentela, e depois disso é que Deus vai falar com ele. Se Abraão tivesse ficado, Deus não voltaria a falar com ele. Então, há muitas coisas que não são possíveis de serem alcançadas sem que primeiro se abra mão da velha vida, dos velhos costumes, de relacionamentos tóxicos. E ouvir a voz de Deus é uma dessas coisas. Deus não fala comigo, pastor, o que acontece? É claro que Ele não vai falar com você. Você não quer romper com aquilo que cala a voz dele no seu coração. Então não é possível, gente. Primeira coisa que define uma vida de fé verdadeira é rompimento com aquilo que impede a ação de Deus nas nossas vidas. A segunda coisa, né, que também é importante, é o segundo passo, né, depois do rompimento, e que define uma vida de fé, é que fé é mudança de vida, é novidade de vida. Quem quer servir a Deus tem que estar aberto a mudanças. Mudança de vida é prova de fé. E mudança aqui não é mudança de status, não é mudança de cidade, não é mudança estética, é mudança de caráter. Não basta romper com o passado, você tem que se permitir ser mudado por Deus no seu caráter. Não tem esse negócio de que eu creio em Deus, mas vou ser do jeito que eu sou. Eu creio em Deus, mas vou continuar com a minha vida do jeito que sempre foi. Eu creio em Deus, mas eu sou o que sou e sempre serei. Isso não é possível. Se a sua vida não muda, se você não muda, então sinto muito em dizer que você está enganando a si mesmo no quesito da fé. Você pode até achar que está tudo bem entre você e Deus, mas não está. O fato de você se sentir bem não significa que a sua relação com Deus está bem. Eu já disse N vezes aqui na congregação, na nossa comunidade, isso, e vou repetir. Toda vez que eu faço algo que eu quero, eu me sinto bem. Se Deus aprova ou não, se a minha esposa aprova ou não, se a igreja aprova ou não, isso não faz muita diferença. Eu fico mal quando eu não faço o que eu quero. Portanto, sentir-se bem não é indicativo de que Deus está aprovando a sua vida, de que está tudo bem no seu relacionamento com Ele. Pergunta para ele se está tudo bem e espere pela resposta dele para ver no que dá. A fé bíblica verdadeira que funciona é aquela que produz mudança no caráter de uma pessoa, no comportamento de uma pessoa, na maneira de pensar de uma pessoa. Sem fé não há mudança. E se não há nenhuma mudança na sua vida, no seu caráter, então é indicativo, meu querido, de que não há fé da sua parte, de que Deus não está produzindo nada na sua vida, que seu relacionamento com Deus não é aquilo que você pensa, não. Se a fé não for superior, mais forte, mais intensa, mais provocativa que o seu pensamento, que o seu caráter e que o seu comportamento, então ela não tem serventia alguma. Ela precisa provocar mudança na vida da gente. Abraão é considerado o pai da fé porque houve uma ruptura, uma mudança radical
na vida dele e também houve mudanças nele. Abraão, inclusive, passou a se chamar Abraão, porque houve uma mudança, havia alguma coisa que estava faltando na vida dele que Deus produziu. Abraão não teve só que romper com o seu passado para poder viver o que Deus tinha para ele. Abraão não teve só que romper com o seu povo, com a sua cultura, com os seus costumes, com a sua língua, com a sua família, com a sua religião, com o seu mundinho, com aquilo que lhe era confortável, agradável, sacramentado. Ele teve que se permitir ser transformado por Deus, mudado por Deus, porque Deus muda sim a vida, o caráter, o comportamento, a forma de pensar, a maneira de ver a vida. Isso é cosmovisão de quem lhe ouve e quem lhe segue. Hoje em dia é muito comum e está cada vez mais difundida a ideia da inclusão sem preconceito. É um pensamento bonito, humanamente falando, né? Porque as pessoas elas acabam sendo condicionadas a aceitar qualquer tipo de comportamento. Só que alguns desses comportamentos são moralmente questionáveis e muitos deles antibíblicos. E se você vai contra isso, você pode correr o risco de sofrer as penas da lei, as sanções da lei, né? Em alguns países, por exemplo, os pais nem sequer podem mais disciplinar seus filhos. Os não pode isso, não pode aquilo, não tem mais vez na sociedade. Pode tudo, e ai de quem falar contra. Mas deixe-me dizer uma verdade bíblica para quem pensa que defender esse tipo de bandeira na fé cristã vai constranger Deus a mudar a sua palavra. Porque eu não estou falando para o mundo, eu estou falando com você que diz que tem uma fé em Jesus Cristo, que crê em Deus, que acredita na palavra de Deus. É com você que eu estou falando, né? Essa verdade bíblica vale para todo mundo, mas ela só é importante na vida de quem crê, não é? Ela vale para mim, vale para o presidente, vale para um idoso, vale para o jovem, vale para um adolescente, vale para o papa, vale para quem quer que seja. E qual que é essa verdade? Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus não continua a mesma pessoa que sempre foi. É impossível. Vejam alguns exemplos bíblicos. Zaqueu, o publicano odiado pelos seus conterrâneos, pelos judeus, ele ficou poucas horas com Jesus e teve o seu caráter completamente transformado. Zaqueu virou um gigante da fé só porque teve um encontro com Jesus. O homem conhecido por nós como um endemoniado gadareno, nem se fala. A mudança nele foi, né, por dentro e por fora. A mulher samaritana, que tem um encontro com a qual Jesus encontra, e está registrado em João 4 ali, não é? No poço de Jacó, é outro exemplo de uma pessoa perdida na vida, que ao se encontrar com Jesus, se encontra na vida, e muda tudo, muda tanto que ela é capaz de influenciar o lugar onde ela morava, para bem, para o melhor, né? Poderíamos também citar os próprios discípulos de Jesus, que posteriormente se tornaram apóstolos de Jesus. Eram um tipo de pessoa, andaram com Jesus, mas de repente eles foram transformados a ponto de, com exceção de João, todos sofrerem mortes terríveis por causa de Jesus. Mas esse pessoal todo era gente como eu e você. A única coisa que aconteceu com eles eles se permitiram ser transformados pelo poder de Deus. Não dá para conhecer a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com o mesmo linguajar, com a mesma visão de vida que o mundo tem. Deus e o mundo, enquanto sistema, né, que rege a vida das pessoas, são excludentes. Ou Deus é Deus na sua vida, ou o mundo é o Deus da sua vida. Ou é um ou é o outro.
fé cristã é mudança que bate de frente com a ideologia do sistema que rege a sociedade, qualquer que seja ele. É claro que você pode ser quem você quiser. O que eu e você não podemos é ser o que quisermos ser e achar que Deus está de boa com isso. Trilhar por esse caminho é muito perigoso. Ainda que fosse possível, o que não é, ainda que fosse possível abolir as Escrituras Sagradas, isso não iria mudar a palavra de Deus. O homem pode até acabar com a Bíblia, com as Bíblias que existem no mundo, com os cultos, com a igreja institucionalizada, mas isso não vai mudar a palavra de Deus. Acabar com quem divulga a palavra de Deus não acaba nem com Deus e nem com a sua palavra. Portanto, crente, você que crê em Jesus, é melhor se permitir ser mudado pela palavra de Deus do que arriscar para ver no que dá. Esses dias eu recebi uma postagem que, por Deus do céu, é muito constrangedora. Uma missionária, uma pastora, sei lá, está dando uma dura nas pessoas que ministram no altar, pessoas como eu, cantores, essas coisas que ministram no altar e depois saem dali e vão passar numa distribuidora, comprar bebida alcoólica, aquela coisa e tal. Até aí tudo bem, é a opinião dela, é a maneira como ela acha que tem que ser. O problema é que ela, no seu ímpeto, na sua indignação contra as pessoas que fazem isso, ela solta um palavrão que eu como homem não digo, que eu como crente não penso, e ela continua dando dura nas pessoas sem medo de ser feliz, dizendo que esse pessoal não sabia o que era santidade. Você percebe? Ela até teve uma boa intenção, mas ela estava no púlpito e fala um palavrão sem problema algum. E por que eu estou falando com isso? Por que eu estou citando isso? Ela com certeza rompeu com o mundo, mas o linguajar do mundo ainda está nela e ela nem se dá conta disso. Ela acha que ela só não está mais lá, mas ela traz o que está lá para cá. Não basta romper, tem que ter a vida transformada, tem que ter os lábios e o coração purificados. Uma terceira e última coisa que define uma vida de fé: fé é coragem. Um dos momentos mais marcantes, se não mais crucial na vida de Abraão, foi quando Deus o põe à prova, pedindo a vida de Isaac, seu filho, como sacrifício. Obedecer a palavra de Deus não é para qualquer um, não. Exige muita coragem. Coragem para sacrificar as coisas e pessoas que mais amamos, se necessário for. Coragem para enfrentar a ira das pessoas que não entendem esse tipo de atitude. Se a coisa não funcionasse do jeito que ele esperava, eu não sei se ele ia ter coragem de encarar a Sara de novo. Aí o bicho ia pegar. Sabe, gente, ninguém vai entender a sua fé a não ser você mesmo, você mesma. A mulher de Jó não entendeu a dele. Depois de ter vivido com ele, convivido muitas e muitas décadas com ele, no momento ruim ela fala: amaldiçoa seu Deus e morre. Ló, o sobrinho de Abraão, não entendia a fé do tio. Não espere compreensão por parte das pessoas no que diz respeito à sua fé. Assim como só pode entender o sofrimento de uma pessoa com câncer quem também já passou por isso, quem já teve o câncer, só alguém que teve uma experiência de fé semelhante é que tem condições de entender certos passos da fé que a gente tem que tomar. Para as outras pessoas isso será sinal de loucura, de insanidade, porque elas jamais teriam coragem de fazer isso. Inclusive elas justificariam essa sua posição dizendo que Deus jamais pediria uma coisa dessas para nenhum de nós. Abraão não deixou nem seus empregados irem com ele até o fim, porque sabia que eles poderiam tentar impedir. Fé exige coragem para enfrentar quem quer que seja, o que quer que seja, para obedecer à vontade de Deus. Então precisamos de definição, gente. Não podemos ser imagens borradas de Jesus. Imagem e semelhança sim, borrões não. Rompimento com aquilo que se opõe à vontade de Deus, transformação de caráter, isso e muita coragem. Que Deus defina a sua vida de fé, que você seja um crente, uma cristã, um cristão definido,
que quando as pessoas olhem, saibam exatamente quem você é, e Deus também, e o mundo espiritual ainda mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele nos permitir.